iniciar aqui a apostila função logarítmica. Ali fala das definições, tá? Função logarítmica de base A com A maior que 0 e A diferente de 1. A função é definida pelos reais positivos não nulos, tá? Onde f de x é igual ao log de x na base A. Ele fala como obter o gráfico da função logarítmica. É aquele detalhe, né? Para você obter o gráfico, você precisa atribuir valor para x para encontrar o y, né? Atribui valor para x e encontra o y. Então, o que ele fala aqui? Ó, ele dá log de x na base 2. Se a base é 2, aqui é o seguinte, quando nós temos uma função do primeiro grau, uma função do segundo grau, você pode atribuir qualquer valor que você consegue chegar no resultado. Agora, na função logarítmica, o que acontece? Você pode até atribuir qualquer valor para x, mas, nesse caso, para facilitar a sua vida, como a base é 2, você precisa atribuir valores que são múltiplos de 2, tá? Igual ele fez aqui 1/8, 1/4, 1 sobre 2, 1, 2, 4 e 8. Ele não colocou o 3, se você colocar, atribuir um 3 aqui, vai dificultar a sua vida, tá? Porque você vai trabalhar em logarítmico agora. Então, 1/8. O que significa isso? Então ele te dá lá a função y é igual a log de x na base 2, essa é a função. Então você vai atribuir valor para x e vai encontrar o y. Que valor? Valor qualquer, desde que seja múltiplo de 2. Igual, ele colocou aqui 1/8. Então, quando x é igual a 1/8, o seu y vale quantos? Você vai atribuir valor lá para x, né? Y é igual a log de 1/8 na base 2. É a mesma coisa que isso, tá? Log de 1/8 na base 2 igual a y. Aí você vem e aplica a matemática do amor aqui, ó. Certo? Aí vai ficar assim, ó. 2 elevado a y é igual a quem? 1/8. Certo? Então, aí você fatora o 8. Fatorar o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, tá? Então, fatora o 8 aqui, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 1, 2, 3, 2 ao cubo. Então, vai ficar assim, 2 elevado a y, que é igual a 1, 2 ao cubo. Certo? Aí eu tenho que fazer o inverso, né? Colocar o 2 para cima. 2 elevado a y é igual. Aí o 2 vem para cima e o 1 vem para baixo. Quando eu faço isso, eu tenho que inverter. Se era positivo aqui, aqui ele vai ficar negativo. 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 3. Se as bases são iguais, por definição, minhas potências são equivalentes também. Então, nesse caso, meu y é menos 3. Ok? Foi o valor que ele encontrou aqui, ó. E assim nós vamos fazer para os outros exercícios também, tá? Esses outros exemplos. Aí você atribui valor para x, encontra o seu par ordenado e depois vai projetar no gráfico. 1/8 está aqui, ó, 0,125. O y é menos 3, tá? Olha lá. Quando é 1/4, o x é 1/4, está aqui, 0,25. Meu y vale quantos? Menos 2. Aí vai projetando, vai colocando os pontos, depois vai fazendo o gráfico. Ok? Tudo bem até aí? Sim, ok. Beleza. Então aqui os exemplos. E aí ele projetou o gráfico aqui. Aí ele vem e passa outro exemplo. Com base 1 sobre 2. Mas o conceito é o mesmo, tá? Vamos fazer um aqui, um exemplo, para não surtir dúvida.
y igual a log de x na base de 1 sobre 2. Então vamos pegar agora aqui, vamos pegar 1/4 aqui. Então você atribuindo 1/4, então vai ficar y igual a log de 1/4 na base meio. Mesmo procedimento, tá? Se eu tenho dúvida, copia lá do jeito que vocês lembram, tá? Olha lá. Então isso aqui vai ficar meio elevado a y, que é igual a 1/4. 4 nós sabemos que é 2 ao quadrado. Então, o que que acontece? Vai ficar meio elevado a y, que é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Aí, o que que acontece? Aqui minha base já está meio, aqui também está meio. Então, é só eu fazer isso, ó. Isso daqui é a mesma coisa que eu pegar e colocar um 2 aqui, ó. Tá? Por quê? 1 ao quadrado dá 1, não vai alterar o valor. Então, como se eu estivesse deixando isso daqui numa base só. Uma base só e colocaria o expoente lá em cima. As bases são iguais? São. Por definição, meu y vale 2. Ok? Olha lá, aqui, meio. Meio. Tá certo, porque é 1/4, né? Olha lá, 1/4. X valendo 1/4, certo? Quando x é aqui, na verdade, ó, 1/4. Quando x é 1/4, o y vale 2. Ok? Eu substituí 1/4 aqui, ó. Para x, tudo bem? 1/4 para x. O meu y vale 2. Tudo bem? E assim eu faço em todos os outros valores. E aí vou projetando no gráfico, certo? Meus pares ordenados, vou colocando e depois eu faço meu gráfico. Tá? Aí ele passa alguns conceitos aí, ele fala assim, se o A é maior que 1, a função é crescente. Se o A é maior que 0 e menor que 1 ao mesmo tempo, a função é decrescente. Tá? Função crescente e função decrescente. Vamos para o exercício. Professor, o que significa bijetora? Bijetora? Isso daí depois eu vou passar uns exemplos para você para ficar mais claro isso daí, tá? Aí bijetora tem a sobrejetora, tá? E tem a injetora, tá ok? Aí depois eu passo um conceito básico para vocês aí, para você entender o que é esse conceito aí, tá? Tá bom, professor. Então vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, ó. A figura mostra o esboço do gráfico da função, que foi dada que é y igual a log de x mais b na base A. E ele quer que nós encontramos quem? A área desse exercício aqui, tá? Então, desse retângulo. O que acontece? Ele deu a função logarítmica, certo? O gráfico. E o que nós temos de coordenada ou par ordenado? Nós temos dois valores. Quais são eles? O 0, 0, que é a origem, tá? Então nós temos a origem
E temos quem? Esse outro par ordenado aqui. Que nesse caso, o nosso x vale a sobre 3 e o y é 1. Como ele quer que eu encontre a área desse retângulo, a área é base vezes a altura, né? A minha altura vale 1, mas a minha base vale quantos? Eu não sei. A minha base é a sobre 3. Eu preciso encontrar o valor desse a aqui para eu pegar e multiplicar esse vezes esse. Então, para isso, ele forneceu o quê? A função logarítmica, certo? Ele forneceu a função logarítmica e a priori o que nós temos de dados? 0, 0, a sobre 3 e 1. Então nós temos esses dois pares ordenados aqui. Então nós vamos atribuir os valores dos pares ordenados. Então vamos começar aqui pela origem, tá? Pelo 0 e 0. Esse é o x e esse é o y. Então meu y vale 0, meu log de 0, né? Que o meu x é 0 aqui, mais b na base a. Então vai ficar assim, ó. 0 é igual a log de b na base a. Certo? Log de b na base a. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Log de b na base a é igual a 0, tá? Aí eu venho, a elevado a 0 é igual a b. A elevado a 0 é igual a b. E nós sabemos que todo número ou toda letra elevada a 0 é sempre 1, ok? Então, a elevado a 0 é 1. Aqui eu consigo encontrar meu valor de b, tá ok? Então, meu b aqui vale 1. Tudo bem até aí? Tudo bem. Se o meu b vale 1, o que nós vamos fazer? Foi dada a função, né? Y igual a log de x mais b. Só que quem que é b? O b não é 1? Então eu vou substituir, tá? Olha lá, ele deu log de a x mais b. Então o b é 1. Eu peguei e coloquei no lugar do b, eu coloquei 1, tá? Fiz a substituição. E deixo na minha base a. Agora eu vou usar a seguinte coordenada. A sobre 3 e 1. Ou seja, esse é x e esse daqui quem que é? Esse daqui é o y. Então eu faço a substituição. Meu y agora vale 1. Log de x não, né? Que agora é a sobre 3. Do meu par ordenado aqui. A sobre 3 mais 1 na base a. Ok? Ficou claro o que eu fiz aí? Sim, professor. Isso daqui é a mesma coisa que isso, tá? Log de a sobre 3 mais 1 na base a é igual a 1. Então, aplico a matemática do amor aqui, ó. Log a elevado a 1 é igual a mais 3. Então, eu tenho a elevado a 1 é igual a sobre 3 mais 1. Isolo o a elevado a 1 é a, tá? Vou isolar o a, então vai ficar a menos 3 mais 1. Agrupo o valor de a aqui, para agrupar não tem nada aqui, é 1, então vou fazer fração equivalente. Multiplico por 3 aqui, multiplico por 3 aqui. 3 vezes a, 3a sobre 3, 3 vezes 1, 3, menos a sobre 3 igual a 1. Então, se as bases são iguais, deixo num denominador só e agrupo os numeradores, né? 3a menos a
2A. Vou pegar esse 3, vou passar para lá multiplicando. Vai ficar 2A igual a 1 vezes 3. 2A igual a 3, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então aqui eu sei que o meu A vale quantos? 3 meios, ok? Encontrei meu valor de A. Se eu encontrei meu valor de A, agora eu preciso encontrar essa dimensão, né? Porque ele fala o seguinte, onde eu tenho o meu triângulo, que essa dimensão é 1 e essa dimensão é A sobre 3. Só que o meu A eu sei que é 3 meios, né? Então vai ficar assim, ó. 3 meios dividido por quem? Por 3. Não tem nada aqui, é 1. Então, divisão de frações é, conserva a primeira, 3 meios. O inverso da divisão é a multiplicação. Faço o inverso da segunda. Se é 3 sobre 1, 1 sobre 3. Simplifico esse com esse, né? 3 dividido por 3 dá 1. Vai ficar 1 aqui, 1 aqui. 1 vezes 1. 1 vezes 1. 1 e 2 vezes 1, 2. Então, na verdade, esse valor nosso aqui é equivalente a quantos? Meio, né? Então, essa dimensão é meio. Então, a área do retângulo vai ser o quê? Base, meio vezes quem? Altura. A altura é 1. Meio vezes 1, meio. Ok? Alternativa, letra B. Ficou claro? Ficou claro, professor? O exercício 2 ele fala o seguinte: os pontos 1 e 2 e 5 e 10 pertencem ao gráfico f de x. A vezes b elevado a log de x na base 2. Qual o valor de a mais b? Então, nesse caso, o que acontece? Eu tenho par ordenado 1 e 2. Esse é o x. E esse é o y. Então, f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, aqui vai ser 2 igual a vezes b elevado a log, meu x nesse caso é 1, na base 2. Aí o seguinte, nós vimos uma propriedade que fala que a elevado a log de n na base a, isso aqui é igual a n. Tá? Então, quando eu tenho aqui b, um coeficiente qualquer que eu não sei,
log de 1 na base 2, o que acontece? Log de 1 na base 2, isso daqui vai ser igual a quem? Se o meu b for igual a 2, então, consequentemente, o meu valor de b elevado a log de 1 na base 2 é 1, tá? Só que, que número elevado a b vai dar 1? B elevado a quanto dá 1? B elevado a 1 não dá 1, daria B. Então teria que ser B elevado a quantos para dar 1? B elevado B a... elevado a B. Não, B elevado a 0. A 0. Tá? Porque É verdade. todo número ou toda letra elevada a 0 é sempre 1. Tá? Então isso daqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 2 igual a vezes B elevado a 0. Então daqui eu vou concluir que o meu A vale quantos? Meu A vale 2, certo? Porque vai ficar A vezes 1 e A vezes 1 é A. Beleza. Aí aqui nós temos A vezes B elevado a log de x na base 2, onde agora nós temos o par ordenado 5 e 10. Então, o meu y aqui vale 10. O meu A vezes o B. Log de x, x nesse caso é 5. E a base é 2. Ok? Aí aqui, B elevado a log de 5 na base 2. Isso aqui é equivalente a quantos? Olha lá. N, que é igual a N, certo? Então, nesse caso, equivalente a 5. Então, o que acontece? Se eu sei que ele é 5 aqui, se eu colocar 10 igual nesse outro caso aqui, eu defini que o log de B elevado a log de 5 na base 2 é 5. Então, a definição aqui é o seguinte. Como eu sei que o meu B é 5 aqui, ó. Que número multiplicado por 5 dá 10? 2. 2. Então aqui é o seguinte. Aqui o meu B vai ser equivalente a 2. Aí é o seguinte. O que ele fala para nós nesse exercício? Ele pede para nós calcularmos
o valor de quem? De A mais B. Se o meu A, nesse caso, vale 2, o meu B é equivalente a 2, então 2 mais 2 dá quantos? 4. Tá? Letra B. Isso. Letra B, ok? Aí, deixa eu verificar aqui. Isso aí mesmo. Salvar. Agora. Professor, Oi. a Isabela ela estava na reunião, mas ela pediu para eu avisar que ela precisou sair, porque ela está usando a internet no celular. Aí não deu para ela continuar. Não, sem problema. Fique em paz. O exercício 3 é o seguinte. Ele fala para nós determinarmos o domínio da função. Então, isso daqui é analisar todos os dados que nós temos aí. Aí, eu preciso, para eu analisar todos os dados que eu tenho, eu preciso saber a condição de existência do logaritmo. A condição de existência do logaritmo nós vamos pegar aqui, ó. Condições de existência de logaritmo. Para ser um logaritmo, o que tem que acontecer? O nosso n tem que ser maior que zero, ok? Que no caso aqui seria o nosso x² menos x menos 6 maior que zero. O nosso a, que é a nossa base, tem que ser maior que zero. E por consequência, o nosso a tem que ser diferente de zero. Então, para nós determinarmos o domínio dessa função, nós temos que fazer esses conceitos de existência. Tá? Então, nós vamos por partes. Então, nós temos quem? O log de x² menos x menos 6 na base x menos 1. Vamos para as condições de existência. O n não tem que ser maior que zero? Então, meu x² menos x menos 6 tem que ser o quê? Maior que zero. Então, eu tenho uma desigualdade. Se eu tenho uma desigualdade, eu preciso verificar lá quais são os possíveis valores de x. Aqui vai voltar o quê? Na equação do segundo grau, né? Então, meu A é 1, meu B é menos 1, o meu C é menos 6. Se o A é maior que zero, a função é o quê? Crescente. Crescente. Ela tem a concavidade voltada Para cima. para cima, isso. Então, ela tem a concavidade voltada para cima. E ela vai interceptar o eixo y na onde? Sempre no termo dependente, que é menos 6, né? Então, é 0 e menos 6. Ok? Agora, nós vamos encontrar quem? O discriminante, né? Vamos encontrar o discriminante. B² menos 4 vezes A vezes C. Quem que é o B? O B é menos 1. Ao quadrado, menos 4 vezes A. O A é 1 e o C é menos 6. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Menos com menos dá mais. 4 vezes 6, 24. Então,
o nosso discriminante é equivalente a 25. Se o delta é maior que zero, qual que é a condição? Discriminante maior do que zero. Qual que é a condição? Vocês lembram? Tem duas raízes iguais? Não, duas raízes diferentes, mas é reais. Isso. Se o delta é maior que zero, ela possui duas raízes reais e distintas. Tá? Então nós sabemos disso. Então agora nós vamos encontrar quem? As raízes. Ou nós encontramos pelo Bhaskara, ou pela soma pelo produto, né? O método da tentativa de soma e produto. Aí fica a critério de vocês. O que vocês preferem? Se eu fizer pela soma e pelo produto, eu tenho que lembrar da fórmula. Menos B sobre A. E o produto? C sobre A. Tá? Método da tentativa, da soma e produto. Menos é da fórmula, o meu B é menos 1. Então fica menos, menos 1. Sobre 1. Menos com menos dá mais. 1 sobre 1, então, vai dar 1. O meu C é menos 6. Menos 6 sobre 1. Vai ficar menos 6. Que número vezes outro número no produto dá menos 6? Eu sei que pode ser 1 vezes 6, né? Ou 2 vezes 3. Sendo que um deles tem que ser negativo, né? Porque o produto ele é negativo. Então, se eu faço menos 1 vezes 6, dá menos 6. Só que quando eu somo, olha lá, quando eu somo menos 1 mais 6, isso aqui dá 5, né? Não bate com a soma. Então, não pode ser o 1 e o menos 6. Então, eu vou na tentativa do 2 e do 3, né? Menos 2 vezes 3 dá menos 6. E menos 2 mais 3 dá 1? Dá, bateu. Então, aqui eu sei que as minhas raízes são x1 é menos 2 e o x2 é 3. Ok? Ficou claro para vocês? Sim, ficou claro. Ah, tá. Calma aí que o Google respondeu aqui também. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Como o importante para nós é sabermos os valores de x, nesse caso eu não tem necessidade de eu encontrar o x do vértice e o y do vértice, tá ok? Porque o interessante para nós é verificarmos os valores para x, tá? Eu preciso verificar os valores para x. Então, coordenada aqui 0 e menos 6. No caso vai passar aqui, vamos colocar que o menos 6 vai passar aqui. Depois, raiz menos 2. E aqui 3. Então, meu gráfico vai ficar assim, ó. Vem, passa aqui, desce um pouquinho e sobe. Ok? Lembrando, abaixo do eixo X é negativo e acima positivo. Ele quer o quê? Ele não quer os valores maiores aqui, ó. Não foi maior que zero? Então, maior que zero, quais são os valores? São esses aqui, não são? Esses aqui. Ok? Ficou claro? Vou fazer Sim. ele aqui, ó, mais detalhado. Então, aqui
vai ser o menos 2 e aqui vai ser o 3. Como é maior, não é maior ou igual, a bolinha é aberta ou bolinha é fechada? Lembra? Vocês lembram ou não? Aqui, ó, x ao quadrado menos x menos 6 maior que zero. Maior, a bolinha é aberta, tá? Porque o menos 2 não entra. E nem o 3. Então, são esses os valores. Então, resolvi minha primeira condição de existência. A minha segunda condição de existência, ele fala o seguinte. O A precisa ser maior que zero. Quem que é o A? X menos 1, não é? Então, vamos para a segunda condição de existência. Ele fala que o A tem que ser maior que zero. E o nosso A é x menos 1. Então, x menos 1 precisa ser maior que zero. Certo? Se eu passo para lá, vai ficar assim, ó, x precisa ser maior que quem? Se é menos 1, do outro lado ele fica o quê? Positivo. Então, x tem que ser maior que 1. Aqui você tem o 1. Aqui você tem o 1. Ele não fala que tem que ser maior que 1? Maior a bolinha é o quê? Aberta. Aberta. Maior que 1, são esses valores. Beleza? Resolvi minha segunda situação. Agora, a minha terceira situação, da condição de existência do logaritmo, ele fala o seguinte, que o meu A ele tem que ser diferente de 1. Quem que é meu A? O meu A é a base minha base é x menos 1. Então, o meu x menos 1 ele tem que ser diferente de quem? De 1, não é? Se ele é diferente de 1, o que nós vamos fazer? X tem que ser diferente de 1. Pego esse menos 1, jogo para lá, vai dar o quê? Mais 1. Então, meu x tem que ser diferente de quem, na verdade? De 2, não é? Vocês estão entendendo ou não? Se o meu 2 está aqui, como é diferente, o que significa? O 2 ele entra na jogada aqui? Não, né? Porque é diferente. Não. Então aqui a bolinha é aberta. Tá? A bolinha é aberta aqui. Porque ele não entra. Mas ele pode ser, para cá, ele pode ser o 1, ele pode ser o 0, ele pode ser o menos 1. E aqui também, ó. Ficou claro? Sim. Aí agora eu venho e faço a intersecção de todos os termos. Tá? De tudo que eu analisei. Então vamos lá. Menos 2, eu tenho 1, tenho 2 e o 3, né? Então, extremo aqui eu tenho menos 2. Depois eu tenho 1. Depois eu tenho 2. E depois eu tenho 3. Então aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Aqui é a união, intersecção, né, deles. Então vamos lá.
menos 2. Menos 2, 1, 2, 3. No primeiro eu tenho aberto aqui, né? E no 3. Então, aberto aqui, esse valor. Aberto aqui, esse valor. No 2, eu tenho aberto em 1. Aberto em 1 e tudo isso aqui. Certo? No 3 eu tenho aberto aqui, isso aqui, isso aqui. Agora, a minha resposta é o quê? Eu tenho que ter em todos, né? Porque é a intersecção de todos. No menos 2, desse lado, analisando. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, certo? Tenho aqui, mas não tenho aqui. E tenho aqui. Então, eu não posso pôr aqui. Ok? Não tem aqui, não tem aqui, tem aqui. Então, também não posso ter. Onde que vai ter a intersecção de todos? Ó, aqui também não tem, né? Aqui também não tem. Onde que é a intersecção de todos? Aqui, né? Ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, se eu tenho essa intersecção, beleza? Isso aqui vai entrar na minha jogada. Mas o que que acontece? Aqui, como ele está passando, aqui a bolinha seria fechado aqui e aqui a bolinha seria fechado. Mas como lá em cima a bolinha não é fechado, então eu não posso pôr bolinha fechada aqui. Porque no primeiro conceito, o 3 não entra. Ele entra no segundo e na terceira condição. Mas na primeira ele não entra. Então aqui tem que ser o quê? Bolinha aberta. Ok? Então como que vai ficar nossa resposta? Nossa solução. X pertence aos reais, tal que x, bolinha aberta, é o quê? Precisa ser maior que 3. Ok? Aí, finaliza o nosso exercício. Tudo bem? Tudo bem, professor. Aí, o que eu falei para vocês, eu vou colocar a resolução dos exercícios, tá? Depois para vocês. E já vou colocar a tarefa aí, dessa apostila, tá ok? Ok.